Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do KardecTube e o projeto Nosso Lar Segundo o Espiritismo. Nós estamos na introdução desse projeto e estamos na segunda parte da introdução, onde a gente está tratando da questão do conhecimento. Nós vimos no estudo passado um texto, um parágrafo do Livro dos Médiuns, onde Kardec fala sobre os princípios elementares para que alguém seja um bom crítico, para que alguém seja justo na sua crítica, faça uma boa análise sobre algum assunto, para que a crítica, a opinião tenha algum valor, para que a discussão seja séria. A gente viu Kardec tratando de princípios muito elementares, que a gente mostrou que, apesar de elementares, ainda nos falta muito enquanto espíritos imperfeitos. Como a gente comentou no estudo passado, muitas vezes a gente fala daquilo que a gente não conhece ou não conhece bem, o que é um defeito nosso e faz a gente ter conclusões e opiniões levianas, superficiais, equivocadas. Como o nosso projeto se propõe a criticar uma obra, e uma obra tão valorizada pelo meio espírita tradicional, a gente está tratando desse ponto muito importante, né? Quais são os requisitos necessários para que alguém seja um bom crítico, para que alguém faça uma boa análise. Até para aqueles que irão discordar das nossas ideias, esses princípios valem para todos, até para os que concordam e para os que discordam. São elementos importantíssimos para quem se propõe a fazer uma boa análise. A gente entende que a análise que as pessoas fazem muitas vezes dessa obra Nosso Lar, ela é uma análise que não é feita da maneira correta devido também a esse problema que a gente está apontando aqui. As pessoas não têm as noções, os critérios básicos para poder fazer uma análise com segurança, com seriedade, com profundidade. E por isso elas fazem uma análise equivocada. É isso que a gente está tentando mostrar, ao mesmo tempo mostrar quais são esses requisitos necessários para que a gente aprenda a fazer uma boa crítica e para que a gente mostre que a nossa intenção é seguir ao máximo aquilo que Kardec nos ensinou, porque a gente julga muito lógico, muito verdadeiro, muito racional, muito sábio. E a nossa proposta é dividir isso com todos, fazendo com que todos, ou pelo menos tentando com que todos também vejam isso que a gente está vendo. Então agora a gente vai seguir ainda um trecho do Livro dos Médiuns, ainda é um item do Livro dos Médiuns, ainda é no mesmo capítulo do nosso estudo anterior, que Kardec segue falando sobre aquilo que ele considera essencial para uma crítica séria, para sermos um crítico sério. Esse trecho que a gente vai ler está no capítulo 2 da primeira parte do Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns é dividido em duas partes. Então, a primeira parte, que é as noções preliminares, tem 4 capítulos. A gente vai ver que o capítulo 2, intitulado Do Maravilhoso e do Sobrenatural, o item 14, ele é dividido em vários parágrafos. A gente vai ver a oitava questão desse item 14. O oitavo ponto desse item 14, Kardec vai falar assim, agora é Kardec falando, abre aspas. O Espiritismo não pode considerar crítico sério senão aquele que tudo tenha visto, estudado e aprofundado com a paciência e a perseverança de um observador consciencioso, que do assunto saiba tanto quanto qualquer adepto instruído, que haja, por conseguinte, aurido seus conhecimentos algures que não nos romances da ciência, aquele a quem não se possa opor fato algum que lhe seja desconhecido, nenhum argumento de que já não tenha cogitado e cuja refutação faça, não por mera negação, mas por meio de outros argumentos mais peremptórios, aquele finalmente que possa indicar para os fatos averiguados
causa mais lógica do que lhe aponta o Espiritismo. Tal crítico ainda está por aparecer. Vejam que item importante, profundo, rico, onde Kardec dá diversos elementos para que a gente entenda o que é um crítico sério para o Espiritismo. Então, todo aquele que se propõe a fazer uma crítica precisa ter esses elementos que ele coloca aqui. Porque se a pessoa não tiver esses elementos, ele não é um crítico sério, a sua crítica não é séria, a opinião que ele diz não tem valor, é mal feita. Claro que aqui ele coloca a circunstância daquele que iria criticar o Espiritismo. Mas é claro que esses itens aqui servem para qualquer pessoa que for fazer uma crítica sobre qualquer coisa. Então, por exemplo, a gente se propõe a criticar a obra Nosso Lar, nós devemos ter esses critérios que ele colocou aqui, senão a nossa crítica não é séria. Da mesma maneira, a pessoa que se pretende defender a obra e criticar o nosso conteúdo ou a própria obra de Kardec, ela também tem que ter esses elementos que ele coloca aqui. Então vejam a importância de, além de simplesmente se falar, se opinar e se fazer uma crítica, a importância de ser um bom crítico, um crítico sério, algo que a gente já falou nos nossos estudos passados, que é algo que falta muito, principalmente hoje em dia, né? Onde todas as pessoas opinam, mas aqueles que têm opinião de valor, de relevância, de seriedade, são mais raros. Então a gente tem que cuidar, porque o que importa não é opinar ou não opinar, mas opinar bem, criticar bem. Esse é o ponto X do que a gente está analisando agora nesse nosso momento, nesse nosso projeto. É muito importante que a gente tenha isso em mente. Então ele diz, o Espiritismo não pode considerar crítico sério. Primeiro ponto, senão aquele que tudo tenha visto, estudado e aprofundado. Então eu não posso tentar fazer uma crítica sobre algo que me faltam pontos de conhecimento. A não ser que eu não vá falar e não seja necessário esses pontos que me faltam conhecer para a análise que eu vou fazer. Mas é de uma lógica muito elementar que quanto mais eu conhecer e aprofundar, mais condições eu tenho para fazer a crítica. E ele mostra que não é um estudo, um aprofundamento qualquer, ele ainda acrescenta mais. Ele coloca com paciência e perseverança de um observador consciencioso. Aliás, a gente já aproveita para mostrar que é a partir de textos como esse que a gente se propôs a fazer uma análise, um projeto onde a gente vai demorar muito tempo para fazer, sem pressa. Por isso ele fala da importância da paciência no estudo. A pessoa que, ao estudar, não é paciente, é apressada, ela vai acabar por não prestar atenção em pontos muito importantes, porque ela tem pressa. A pressa, a falta de paciência, ela prejudica o estudo e o aprofundamento. Então, portanto, quando aquelas pessoas vêm aos nossos vídeos reclamar que a gente está sendo muito devagar, que a gente já deveria ir para os textos, notem, essa pessoa ela está apressada, então ela tem que tomar muito cuidado, porque se ela está apressada, ela pode prejudicar a sua análise, a construção do seu conhecimento. Então esse é um grande problema que, volto a dizer, hoje isso é muito comum devido às distrações que a gente tem com o celular, com as redes sociais.
A gente cada vez mais tem menos paciência para se deter